Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa de estudos da doutrina espírita. Hoje, com o nosso amigo Henri Neto. Tudo bem aí, Henri? Tudo, Coelho. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez com vocês para que a gente fale sobre uma coisa que eu venho notando nas lives que estamos fazendo, que é justamente o seguinte: muitas pessoas ficam com dúvida com relação aos princípios da doutrina. O que é perispírito? Como é que se comporta? Então, a gente achou interessante fazer uma live sobre os princípios do espiritismo. E aí a gente vai colocar hoje para vocês os princípios, tá? E as controvérsias. Kardec, inclusive, a gente vai mostrar que Kardec falou nisso, que no futuro, se nós não tivéssemos cuidado com o esclarecimento dos princípios espíritas, nós iríamos ter problemas sérios, e é o que está acontecendo hoje. Então, a gente vai mostrar para vocês o princípio, são 14 princípios, que são, lembrando que princípio passou pelo controle universal do ensino dos espíritos, passou pelo crivo da lógica e da razão de Kardec, né, que é de extrema qualidade. E esses princípios são da doutrina, isso aí não tem questionamento nenhum. E aí a gente vai pegar esse princípio, vai falar rápido e vai mostrar como é que está sendo feito hoje. E é legal, a gente vai conversar bastante. E vamos começar, porque tem muita coisa, né Coelho, para a gente falar aí. Isso aí. Então, eu quero aqui mandar um abraço já para o Daniel, para o César, para o Cláudio, para a Honorina. O Fábio teve um compromisso, viu, Honorina? Aí ele não pôde estar conosco hoje. E vamos ver se quinta-feira ele já vai poder estar liberado para participar com a gente. O Luiz e a Lisete, está em Vinhedo agora, né, Luiz? O Fábio, a Thalita, a Lúcia, a Luísa, a Mônica, o Jader, enfim, todos os outros amigos que estão chegando, o Edu, a Sandra, o nosso abraço. E hoje, como o Henri falou, nós vamos falar aí dos princípios da doutrina espírita. Eu quero mostrar para vocês, eu já mostrei para o Henri, ele não sei se já sabia da existência, tem um livro do Milton que chama Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. Isso aqui foi editado pela editora lá da nossa casa, na época, e em 2012, e eu acho que a gente tem alguns exemplares lá ainda. Eu vou ver se a gente consegue, já falei para o Henri, dar um jeito de a gente mandar isso para aqueles que tiverem interesse, pelo menos que nos paguem o correio, né? Para poder encaminhar. Mas eu vou ver quantos tem lá, para a gente poder mandar para vocês que querem estudar a doutrina e aproveitar esse conteúdo, porque é o que eu estava brincando com ele aqui. É um livro com base doutrinária. Se fosse um romance, não tinha mais, mas como é livro para estudar, é difícil quem queira, né? Mas... Levanta a mão, quem vai querer levanta a mão. Depois vocês vão dando uma alô aí, a gente dá um jeito de se comunicar, vocês têm o meu e-mail, qualquer coisa me passa, a gente vai dar um jeito para despachar para vocês aí. Mas eu vou dar um pulo lá, ver quantos a gente tem, que é um livro bastante importante para quem gosta de estudar mesmo, tá bom? E nós vamos falar, então, desses princípios, né, Milton? Milton, desculpa, Henrique. O livro é do Milton, você vê, a gente perde até o fio da meada. Não tem problema, não. Eu te confundi com Kardec um dia desse, é assim mesmo. Tá por aí, né? Vamos lá, Henrique. Deixa eu pegar, vamos lá, por aqui deixei preparado, vamos ver se não vai dar nenhuma zebra. Pronto. Ótimo, pessoal. Kardec, quando eu estava próximo a desencarnar, em 68, e aí vocês veem que a gente falou muito sobre isso, a partir de 61, ele começa a ser avisado pelos espíritos, principalmente pelo Erasto, de que o espiritismo ia ser atacado, e no começo ele foi atacado pelos religiosos, pelos padres, pelos protestantes, pelos bispos,
e pelos pastores. Depois ele foi atacado pelos críticos, os jornalistas, os intelectuais, e teve um negócio lá em Barcelona, o Ato de Fé de Barcelona, que fez com que tivesse mais propaganda. Quando percebeu-se que isso não dava nada, aí Erasto avisa Kardec, agora vão atacar dentro da doutrina do espiritismo. E Kardec percebeu que algumas pessoas espíritas começaram a mexer. E quando foi em 66, culminou com os 4 evangelhos de J.B. Rustan, que é uma doutrina totalmente anti o espiritismo, e começou a haver um movimento. Kardec, sabendo disso, começou a se preparar. Então, ele fez em 68, no artigo da Revista Espírita, de 1968, falando sobre como é que deve ser o espiritismo, e dizia uma coisa interessante, ele dizia que o espiritismo não poderia ter um chefe, nem uma entidade. Então, Kardec era contra que tivesse uma entidade que falasse sobre o espiritismo. Ele achava que deveria ter um comitê central com 12 conselheiros, e deveria está lá nesse artigo, eu queria que vocês lessem todos os itens, fala dos cismas, fala do comitê central do espiritismo, que é justamente isso. E ele diz até mais, ele disse que o espiritismo só tem sentido e força se tiver unidade de princípios, que é isso que a gente vai ver agora, unidade de organização e unidade de método. E dentro dessa unidade de método, está o quê? Vocação, o mesmo método que Kardec usava. Então, a gente está vendo hoje que não tem nada disso, não tem método, não tem unidade de método, cada um faz a coisa de qualquer jeito. A gente tem que ver como o Coelho falou um dia desse, você vai em casa espírita, você vê cristais, você vê uma série de coisas que não faz parte da doutrina espírita. E essa unidade de método, que não existe hoje, causa essa bagunça toda, né? Então, eu vou pedir para o Coelho colocar a leitura do texto. Volto a repetir, eu não gosto de pegar pedaço de texto, eu vou pegar porque vai dar ênfase que a gente vai estar fazendo. Mas eu queria que vocês lessem esse artigo, ele é maravilhoso, né? Então, na Revista Espírita 68, né, em dezembro, o título Constituição Transitória do Espiritismo. Kardec afirma, o essencial é que estejam de acordo quanto aos princípios fundamentais. Ora, isto será uma condição absoluta para a sua admissão, como a de todos os participantes da direção. Sobre as questões acessórias, pouco importa a sua divergência, pois é a opinião da maioria que prevalece. Para aqueles cuja maneira de ver é justa, não faltarão boas razões para justificá-la. Se um deles, contrariado por não poder fazer que suas ideias sejam admitidas, se retirasse, nem por isso as coisas deixariam de seguir o seu curso e não haveria motivo para lamentá-lo, pois ele daria prova de sua susceptibilidade orgulhosa, pouco espírita, que poderia tornar uma causa de perturbação. Né? Mais adiante, a gente tem um outro slide, que é um manuscrito descoberto agora há pouco, por Charles Kemp, e ele fala o seguinte, o próximo, né? Ele fala o seguinte, Kardec falando de punho, para evitar falsas interpretações no futuro, Kardec está falando de hoje, nosso tempo hoje, as aplicações errôneas, em uma palavra, as dissidências, é necessário que todos os princípios sejam elucidados, de maneira a não deixar nenhum equívoco, para, na medida do possível, não dar lugar a controvérsias. É preciso que os trabalhos complementares sejam realizados com o mesmo espírito e visando concorrer para um objetivo único. Então, Kardec, nesse exato momento, estava preocupado porque ele estava vendo dissidências, cismas, grupos espíritas pensando já em 68, naquela época, ok? E quais são os princípios do espiritismo? Né? Olha aí, pessoal, são 14, tá? Deus, né? Deus, o primeiro. 2, espírito e matéria. 3, imortalidade dos espíritos. 4, reencarnação dos espíritos. 5, progressão ou evolução dos espíritos. 6, livre-arbítrio. 7, consequências naturais.
8, leis universal da existência dos fluidos. 9, perispírito. 10, mediunidade. 11, influência dos espíritos sobre os encarnados. 12, espíritos em erraticidade. 13, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E o 14º, pluralidade dos mundos. Todos esses princípios estão no Livro dos Espíritos. Vamos agora falar e comentar cada um deles, né? Vamos para o primeiro princípio. Antes disso... Oi, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa. Para a gente comentar tudo isso, eu tenho a impressão que talvez só esse programa não seja suficiente. Então, eu não acho legal também, até para o entendimento de nós todos, né? Porque a gente tem aqui como objetivo aprender, a gente precisa trocar ideias. A gente vai levar isso o tempo necessário. A semana que vem, o Fábio está de volta, ele participa com a gente, e nós vamos seguindo até a gente chegar ao final desses 14 itens, de uma forma que todo mundo consiga ter um entendimento bacana, né? Isso eu acho que seria importante para que a gente... para nós todos assimilarmos melhor. E uma outra coisa que eu queria dizer sobre aqueles 2 primeiros slides é assim, a gente tem algumas vezes, Kardec fala sobre vale mais o entendimento da maioria. Só que o entendimento da maioria tem que ser decorrente do controle universal. Claro. Não pode fugir do controle universal. Mas a maioria acha que tem animal do mundo espiritual. Não importa, o controle universal não fala o contrário. Então, vale o que a maioria acha, desde que com base nas obras doutrinárias, com base no controle universal. Porque senão, imagina, aí a gente junta uma maioria de pessoas aí e vamos começar a achar que qualquer novidade, é legal ter, espiritismo ter cristal em centro espírita, né? Faz parte da doutrina. Não faz. Né? Então, então, a gente não pode querer criar uma maioria a partir de uma ideia de um grupo. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Exatamente, concordo. E tem mais, né? E seguindo os princípios, porque esses princípios que a gente vai falar agora passam por tudo isso que Coelho falou, pelo controle, passaram pelo controle. Então, Kardec desenvolveu esses princípios, não foi ele que sentou e falou, não, os princípios são esses. Não, isso aí foi durante anos, ele fazendo invocações, perguntando e recebendo várias respostas, ele foi fazendo todo o estudo. Então, a doutrina espírita, ela foi feita baseada no diálogo com os espíritos, a gente não pode esquecer disso, tá? E outra coisa importante, os espíritos que se comunicaram com Kardec, que estão lá no Livro dos Espíritos, são espíritos superiores. Então, por isso que Kardec é enfático com relação ao controle universal. Porque tem muitos espíritos falando muita besteira. A gente também não pode achar que tudo que vem dos espíritos é o certo. Não é. A gente tem que escutar e refletir, analisar, e também sempre comparando com os princípios. Eu já vi várias comunicações falando em naves extraterrestres, em seres de outros planetas. Nada contra, só que fica misturando. Outra coisa também importante, o vocabulário, né? As expressões, também é importante. A gente tem um problema hoje, que a gente falou na live passada, de misturar os termos. Então, por exemplo, ectoplasma não é um termo espírita, é um termo de Charles Richer, tá? Também o desdobramento do espírito também não é termo, porque cada ciência tem os seus termos. Tá? E Kardec foi bem claro isso, inclusive no Livro dos Espíritos, para uma nova ciência, precisa de novos termos. Ele criou médium, espiritismo, ele criou uma série de termos que fazem parte da doutrina espírita. Você tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai falando, fala em materialização. Não é um termo espírita. Materialização não é termo. Kardec define isso como aparição.
Se você tocar, é tangível, senão é uma aparição. E aí a gente vai, né? E o Kardec também, quando ele fala, inclusive lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele já dizia isso. Se a gente usar para cada coisa uma palavra, a gente não vai se confundir, porque as palavras têm o problema de polissemia, né? Isso. O Cosme fala, lembra sempre isso. Se a gente usar uma coisa específica para cada coisa, para cada termo, a gente não vai fazer confusão. Então, vamos procurar, não vou nem falar nenhuma palavra, eu vou falar uma que o Cosme às vezes usa. Cabo, por exemplo. Isso. A gente falar cabo é o quê? Nós estamos falando, o cabo é um cabo de um fio, né? Um cabo. Nós estamos falando do cabo de uma panela, um cabo soldado, soldado, né? Do exército. Então, a gente precisa, dentro da doutrina, a gente tem que usar os termos corretos para que as coisas caminhem corretamente. Senão, vai virar uma bagunça, né? E é o que tem acontecido, lamentavelmente. Exato. Vamos lá, então, Henri? Vamos para o sexto slide. Deus. Sexto. Deus. É o sexto. Sexto. Pessoal, vamos lá. O que diz o princípio? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Né? A gente, dentro dessa questão, primeiro princípio, todo espírito acredita em Deus, tá certo? Agora, nós vamos ver que Kardec, durante toda a sua obra, e os espíritos nos dizem assim, vocês ainda não têm entendimento do que é Deus. Deus não é um reizinho medieval que fica lá em cima, preocupado com a vida de cada um. Inclusive, nós temos uma coisa interessante, existe o deísmo e o teísmo. E o espiritismo avançou. Ele não é nem deísta e nem teísta. Ele é uma coisa muito superior a isso. Ele avança nesse termo. Porque se você disser que o espiritismo é deísta, você vai ter um problema sério. E a discussão dentro do espiritismo com relação a ser ou não uma religião tem muito a ver com isso, se o espiritismo é deísta ou teísta. Mas isso aí é um tema para uma live, é uma coisa muito mais complexa. De qualquer forma, nós temos aqui o princípio. E qual é a controvérsia de hoje? O que se pratica hoje no movimento? Deus é entendido como um ser, né? Uma pessoa toda poderosa, mas com sentimentos e comportamentos humanos. Então, Deus tem raiva, Deus se vinga, Deus castiga e Deus pune. Isso é o que se acredita hoje. É um juiz, principalmente isso daqui é interessante, todo mundo acha que Deus é um juiz e vai castigar todo mundo, que pune e castiga, e premia. Intervém na vida das pessoas, decidindo e escolhendo os acontecimentos, conforme seja obedecido ou não. Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Por isso, quanto mais se pede em preces, mais Deus nos ouve e atende. Observando-nos, estabelece os castigos em conformidade com a desobediência cometida. Continuando, olha como essa controvérsia é complicada. Tem preferência pelos submissos às regras, então para você ser um bom, digamos, espírito, você tem que ser passivo, né, com ele. Você tem que ser uma pessoa que aceita tudo, que não pode questionar, né? Muitos dizem conversar com ele, muitos falam assim. Também é ensinado equivocadamente, né? Como no Velho Testamento, que ele criou céus e terra, cada espécie vegetal, animal, os minerais e comanda os fenômenos da natureza. E aí vem, em preces e frases de efeito, costuma ser confundido com Jesus mesmo entre espíritas. Eu já vi muitos espíritas, já conversei com muitos, inclusive até com um palestrante, que diz assim, eu não consigo entender Jesus se não for como Deus. E isso é um conceito católico, né? Jesus, ele é tido como Deus, e não é. Nós espíritas sabemos que Jesus, pela 625 do Livro dos Espíritos, é o espírito mais perfeito que encarnou na Terra.
E vocês veem que esse princípio, hoje em dia, ele é totalmente misturado, não é, Coelho? Uhum. É complicado. Espera aí, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só rapidamente falar uma questão aqui, ô Henrique. Ô, Sandra, sobre essa questão dos animais sentirem a presença dos espíritos ou verem, eles estão falando de animal encarnado, até não de animal no mundo espiritual, tá bom? Mas depois a gente fala num programa sobre isso, tá? A gente aqui só usou para exemplificar essas questões que as pessoas acham que tem ou não tem. Mas aqui, ó, vamos aproveitar aqui o material do Milton. Ele diz assim: o Espiritismo confirma a existência de Deus, né? Porque não há efeito sem causa, tá certo? Então, se a gente olhar para o universo, quem foi o artista que criou toda essa obra? Né? Da onde ela veio? Ah, mas eu não acredito que seja Deus, eu acho que é um outro nome. Para nós, Deus é o que criou o universo, não importa o nome que se dê, mas para nós é Deus, tem esse ser superior. Aí afirma que Deus é a suprema inteligência que existe, indica que Deus é a primeira causa de tudo. Isso. Então, que Isso. Deus é causador, né? Que Deus criou todas as coisas. Agora, não adianta a gente querer adivinhar, mas como é que foi isso? Ninguém vai ter essa resposta. É como o Henri já falou, as informações vêm de acordo com o que a gente tem condições de entender. A gente poucas vezes tem condições de conduzir direito a nossa caminhada aqui no planeta, né? E aí a gente quer, muitas vezes, entender as coisas da criação, né? Então fica difícil. Outra coisa é materializar Deus de alguma forma, né? A gente supõe, como o Henrique falou, que é alguma coisa parecida com um homem, ou até brinco, lá perto da onde o Fábio mora, a Honorina sabe, lá na Praia Grande, tem lá uma imagem do Netuno sentada com um tridente, e alguns podem até imaginar, né, ter como Deus, como essa imagem, mas não é nada disso, né? Então, a gente cria qualquer coisa. Se a gente for em outros países, outros lugares, as pessoas vão ter uma ideia completamente diferente. Isso é a ideia que a gente faz aqui. O certo é que Deus é o criador do universo, é sabedoria infinita, é bondade infinita, e quer que a gente evolua. É isso. Criou, estabeleceu para o universo uma série de leis. Se Deus é bondade infinita, as leis que ele estabeleceu não podem ser leis ruins, só podem ser boas. É simples assim. Né? Se é bondade infinita, as leis que ele criou são de bondade infinita. A gente é que não entende muito bem ainda, né? E imutáveis, né, Coelho? Exatamente. Elas são leis que não mudam. Não é porque determinado fulano tem mais privilégio do que outro. Todo mundo está submetido às leis de Deus, que são as leis do universo. Isso é interessante também. Os atributos de Deus, que é eterno, pois se não fosse eterno, teria saído do nada ou teria sido criado. Nesse caso, não seria mais Deus. Como você falou, imutável, não está sujeito a mudanças, caso contrário, suas leis não teriam estabilidade. Que é imaterial, sua natureza é diferente de tudo aquilo que denominamos de matéria, que é único. Se houvesse outro Deus ou mais deuses, não haveria unidade de poder, que é todo-poderoso. Caso não tivesse o soberano poder, haveria outro ser mais poderoso, ou então poderoso quanto ele, não teria feito todas as coisas, ou as coisas que não teria feito seriam obra de um outro Deus, que é justo e bom. A sabedoria providencial de suas leis se revela nas menores coisas e eventos, assim como nas maiores. E você falou uma frase aí que está no Livro dos Espíritos: ele é eternamente justo e bom. E bom.
É isso aí. Se ele é eternamente justo e bom, ele não pode castigar e nem premiar. Se ele é justo, cada um terá conforme as suas obras, né, Coelho? Cada um terá a sua evolução conforme as suas obras. Não existe privilégio. Não. Ele é justo, então todo aquele que se aproximar das leis de Deus fará o bem. Aquele que se afastar das leis de Deus fará o mal. É uma das definições de bem e mal também. Se você se aproxima das leis de Deus, você está fazendo bem. Se você se afasta das leis de Deus, você está... E interessante, eu vou deixar uma coisa aqui para a gente refletir. As leis de Deus estão na nossa consciência, né, Coelho? 621. Então, o que acontece? Veja como é interessante, o Espiritismo é extraordinário. A gente está indo e voltando aqui o tempo todo justamente para aprimorar isso. Então, não tem saída. A gente vai ser um espírito puro. Pode demorar 10 milhões de anos, mas a gente vai ser. Por quê? Porque está tudo na nossa consciência e a gente vem sempre para estudar aqui. A reencarnação nada mais é do que um estudo, né, Coelho? A gente vem, faz o estudo, faz o aprimoramento. Então, essa questão aí é uma questão um tanto quanto, digamos assim, controversa, né? Porque é aquela história do verbo ser e estar em francês. Exato. Né? Que é complicado. Não é que ela está na consciência, ela não está escrita. Ela é escrita, porque imaginar, se a gente for, nós fomos criados simples e sem conhecimento, como é que pode ter alguma coisa escrita se a gente não tinha conhecimento? Então, como é que a coisa funciona? Esse conhecimento, ele é escrito ao longo das nossas encarnações. Isso. Né? À medida que a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai tendo mais coisas escritas na nossa consciência. E a gente vai escrevendo as coisas a cada dia. Exatamente. Vamos escrevendo a nossa história. Exatamente. Então, a questão eu sempre lembro, consciência é você estar ciente. Então, você passa a ter ciência de algumas informações. Essa a questão. Exatamente. Então... Tem mais alguma coisa aí, Henri? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Tem só uma dúvida aqui da semana passada, do Luiz Ruiz M. Posso tirar uma dúvida sobre o tema da semana passada, quanto à evocação? Se você ficar blasfemando, falando sobre o diabo ou o inferno, pode atrair espíritos mal intencionados? Ô Luiz, veja só, isso está diretamente ligado com o nosso pensamento. À medida que você fica se utilizando de palavras, digamos assim, não convenientes, você faz com que espíritos da mesma natureza acabem se aproximando de você. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Na evocação, você vai tratar com espíritos que têm algum conhecimento. Outras vezes, não. Aí já é uma outra história, que você está ali, de alguma forma, para tentar ajudar aquele espírito. Esse é o objetivo principal, né? Na evocação. Então, se o espírito... Se eu ficar blasfemando, eu acho que eu não estou nem preparado para atender um espírito na evocação. Não sei o que o Henri pensa disso. Ele também atua como, digamos... dialogador, né? Dialogador, né, com os espíritos. Exatamente isso, porque... Vou dar um exemplo para vocês. Se você vai para conversar com o espírito e ele lê os seus pensamentos, como ele está falando, né? E ele vê que você tem medo, por exemplo, do diabo, ele pode fazer uma forma e começar, não só com a forma, se você for vidente, você vai ver a forma do diabo, como ele pode falar igual. E é justamente isso que muita gente se atrapalha. Mas se você tiver conhecimento
do Livro dos Espíritos, do livro, principalmente do Livro dos Médiuns, você vai entender tudo isso. E o que dá medo é justamente o quê? O desconhecimento. Quando você não conhece, você tem medo. Então, às vezes, você tem... Tudo que nós temos medo é o que a gente não conhece. Quando você conhece, acabou o problema. Então, você pode ir para uma reunião mediúnica, depois que você estudar o Livro dos Espíritos, você estuda o Livro dos Médiuns, você vai ver a escala espírita, e também, isso que ele falou, os pensamentos são importantíssimos. No capítulo 14 da Gênesis, fala sobre os fluidos, não sei se vai dar tempo de falar sobre hoje, que é o princípio espírita, os fluidos, né? Você vai ver que tudo que é para o espírito tem vontade. Vontade é um atributo do espírito. E a vontade do espírito, ele manipula o fluido cósmico universal. Então, ele pode, junto com o teu pensamento, fazer qualquer forma. É fundamental esse conhecimento para quem participa de uma reunião mediúnica. Porque você não tem medo. Você sabe que aquilo ali o espírito está tentando assustar e você consegue conversar. E isso é importante. Mas a gente vai falar sobre o fluido lá na frente. Isso aí. Então vamos lá, vamos voltar. O segundo aqui? Segundo princípio, né, que é já decorrente do primeiro. Então, pessoal, o primeiro princípio é Deus. Então, nós vamos ver aí que o segundo é o espírito e matéria. Então, no universo, nós temos três coisas no universo: Deus, espírito e matéria. Porque, se vocês forem ver lá no Livro dos Espíritos, né, Deus nem é espírito nem é matéria. Deus é outra coisa. Então, o universo é composto de Deus, espírito e matéria. E aí, qual é esse princípio? Esses são os elementos criados por Deus, né? Porque se eles são criados por Deus, Deus não é nem espírito nem matéria. Tem muito, né, Coelho? Tem muita gente que confunde isso. A gente acha que Deus é um espírito, que Deus é uma matéria. Segundo os espíritos que constituíram o espiritismo, do elemento espiritual primitivo, né, individualizam-se os espíritos e iniciam seu processo evolutivo infindável. O elemento material é apenas instrumento, esteja no estado de agregação que for, do qual todos os espíritos, no grau evoluído que estiverem, se utilizam e sobre o qual agem para constituírem seus corpos. E conforme a sua evolução, tudo que existe nos universos, incluindo os corpos celestes. Esta matéria elementar, primitiva, também é conhecida como fluido cósmico universal, termo concebido por Franz Anton Mesmer, no século XVIII. O Mesmer, antes de Kardec, o Mesmer é o criador do magnetismo animal, né? E ele criou, era um médico no século XIX, alemão, que tinha conhecimentos profundos de física, matemática, era músico, foi quem lançou Mozart. Inclusive, Mozart pequenininho, quando foi fazer uma sinfonia, ele foi tentar fazer no teatro, mas ele foi proibido, porque ele era pequeno. Aí o Mesmer tinha influência na Alemanha, fez com que Mozart tocasse a sinfonia dele no quintal da casa dele, numa mansão, no caso. Então, Mesmer era uma pessoa, na época intelectual, à frente do seu tempo. Inclusive, essa questão do fluido cósmico universal, ele diz que tudo são ondas. E hoje a gente fala em vibração, né? Você está vibrando e é exatamente isso que ele falava. Então, isso daí, a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito de espírito e matéria para não estar misturando. Como é que a gente pode misturar? Eu vou ler a controvérsia e aí a gente entra nesse princípio. Olha como é que o pessoal encara isso. É praticamente desconhecido. A matéria densa não age e não se agrega sozinha. É mero instrumento dos espíritos, está submetida às leis deterministas que a tornam suscetíveis do estudo pela ciência. Leis deterministas da matéria densa são muito distintas da vontade e o arbítrio, que é a única lei do espírito. Dentro desse princípio, tem uma coisa importante. Muita gente no movimento confunde o perispírito com o espírito. Isso é importante. Perispírito é matéria. Se o perispírito é matéria, muito sutil, para os espíritos é grosseira, para nós é muito sutil, que a gente não percebe, ele não tem vontade,
ele não tem memória, ele não pode ser destruído. Tudo isso que vem falando nas obras mediúnicas. E ele também não pode ser marcado. Então, se você, numa vida, você tem um problema, se suicida e dá um tiro na cabeça, o seu perispírito não pode ser afetado por isso. Porque é uma matéria de outro tipo, quintessencial, é muito mais sensível do que, muito mais efêmera do que isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é um conceito. O espírito é espírito, matéria é matéria. Nós não podemos também materializar o mundo espiritual. Tá? Então, o mundo espiritual não é igualzinho o mundo daqui, não. Não tem cidade, não tem ônibus, não tem nada que se fala nos livros mediúnicos. Tá? Por quê? Porque espírito é espírito, matéria é matéria. Qual seria a utilidade de eu ter uma casa no mundo espiritual? Uma cozinha com banheiro, se eu não tenho órgãos, eu não preciso comer e nem tomar banho. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? Espírito é espírito, matéria é matéria. Ó, e a gente tem que lembrar também que o espírito é o ser inteligente do universo. Universo. Ah, mas e o perispírito? O perispírito pensa? Não, então não é espírito. Ah, mas o corpo, o cérebro é espírito ou é matéria? Não, o cérebro é matéria, então o cérebro não pensa. Então, são essas coisas que a gente tem que começar, por isso que esses princípios são importantes, para a gente começar a entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, dentro da visão espírita. Então, tudo que pensa, ou só o que pensa é o espírito. O resto não pensa. Então, é difícil para a gente ainda compreender, estando encarnado, que o cérebro não pensa. Exato. É difícil, né? Porque a gente sente dor. Mas para que servem as dores? Se a gente for lá na 257, que a gente sempre lembra, ainda o Henri falou aqui, antes de a gente começar, você vai ler lá que inicia-se assim a resposta. Lá, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Inicia-se assim: o corpo é instrumento da dor. Exatamente. Né? O corpo é o meio através do qual o espírito sente dor. E como é que isso se dá? Essa é outra questão. Você toma uma martelada no dedo, pelo perispírito, essa sensação chega até o espírito. Então a gente tem que começar a entender essas coisas. Não é o cérebro que dói, é o espírito que tem a dor. Né? Então a gente tem que entender bem isso para a gente não se atrapalhar. Uma vez eu escutei uma pessoa falar, não, mas o perispírito é igual a um HD do computador, porque lá tem uma série de conhecimentos. No HD não tem nenhum conhecimento. O que o HD armazena são os conhecimentos que os homens puseram lá. Então, a gente pôs lá numa maquininha que 2 mais 2 dá 4. Então, toda vez que você apertar 2 mais 2, dá 4, porque está lá marcado que se soma 2 mais 2 e dá 4. Mas o computador, se você não apertar o botão do computador, ele não liga. Então, o computador em si não tem conhecimento. Exatamente. Né? Nem o cérebro tem conhecimento. Quem tem conhecimento é o espírito. É essa distinção. E o espírito, a matéria ela está aí para que o espírito possa agir sobre ela. Isso. Né? Transformando, enfim, para a gente ainda é difícil de imaginar a transformação da matéria, a gente só consegue entender, às vezes, transformação. O pedreiro veio aqui, levantou a parede, né? Transformou um monte de tijolo numa parede. Mas imagine que o fluido cósmico universal, que é um fluido que a ciência nem conhece exatamente, ele é a base de tudo que a gente conhece de matéria. Então, a gente precisa saber direitinho essas questões, que tudo que a gente vê e entende como matéria é a transformação desse fluido cósmico universal. E outra coisa, viu, Henri, que as pessoas às vezes confundem. Porque o fluido espiritual. Não existe fluido espiritual. A única coisa que existe de espiritual é o espírito. Isso. O resto é tudo matéria.
Isso, perfeito. Porque fluido, quando o pessoal fala isso, eles confundem com substância. Gostei, Coelho, da sua colocação, gostei. Não tem nada a ver com substância. Aí liga aquela história do material com o espírito. Exatamente, você tocou no ponto-chave. Tá vendo, pessoal, como esse princípio aí que a gente está falando é fundamental, né, Coelho? Você não pode transformar matéria em espírito, nem espírito em matéria, entendeu? A questão que o Coelho falou também sobre o perispírito, que muitos falam que, olha, você quer ver derrubar toda essa história aí? Vamos supor que Coelho está vivendo aqui na Terra 150 anos. Ele fez 2 encarnações. Aí o Coelho cumpriu tudo o que queria e aí ele foi para outro planeta. O perispírito, pessoal, a gente vai falar daqui a pouco, lá na frente, ele é constituído pelas propriedades do planeta Terra. Então, o perispírito ele é formado da mesma base da Terra. Se eu for para Júpiter, eu vou ter um outro tipo de perispírito, e essa mudança é automática. O espírito ele muda isso como muda de roupa. Então, se eu tivesse a memória no perispírito, quando eu fosse para outro planeta, Coelho, eu perdia tudo que eu consegui, que eu conquistei aqui, né? Como é que fica essa lógica? Inclusive, um pouco de cuidado, o pessoal, a gente fala como troca de roupa, é uma maneira figurada de falar, porque ninguém exatamente vai chegar, trocar o perispírito, vou tirar minha camisa. Uma vez eu escutei um palestrante falar no centro espírita, o espírito está chegando aqui, ele vai trocar a roupa. O perispírito não é roupa, tira a camisa do perispírito, a calça, o sapato, não é isso. O espírito só dispersa fluidos e aglomera fluidos. É assim, ó. O tempo que a gente está. Você pensar nisso, já fez. Tá? Não existe nada materializado. Eu vou vestir uma camisa de perispírito, não é nada disso. Né? Nós estamos aqui envolto aos fluidos, o espírito, com o pensamento, ele dá a qualidade dos fluidos e pronto, acabou, ele faz o que ele quiser. A gente não entende isso ainda, a gente vai chegar lá. Mas tudo bem. E, Jorge, aguarde, Jorge, eu vou responder sua pergunta. Eu já li aqui, ele já está perguntando sobre o perispírito. Mas vamos deixar para responder a pergunta dele quando a gente falar em perispírito. Mas tem importância e muito grande. E é importante a gente saber disso aí. Exatamente, tem uma importância fundamental, exatamente. E isso aí que a gente está tocando é porque existe muita confusão. Inclusive do perispírito, destruir perispírito. Eu já vi literatura que fala que destruiu e chamou isso de uma segunda morte. Eu não sei como é que o pessoal é muito criativo, né? Outra coisa também que tem que tomar cuidado é esse lance de 7 corpos. Não existe, é muito simples o espírito para Kardec, o conceito de espírito para Kardec é simples, é o perispírito e o espírito, pronto. O problema que isso é o pensamento de algumas doutrinas, sabe, o Henri? Essa coisa dos corpos, de setênios, de umas coisas tudo relacionada com o número 7. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. É uma outra história, tá bom? Não vamos misturar, porque aí não faz parte da doutrina. É aquelas coisas que o Henri falou no início, está cheio de gente querendo enfiar coisa dentro da doutrina espírita que não existe. Não, senão vira o samba do crioulo doido, né? É isso aí. Vamos para frente, o terceiro. Peraí, deixa eu colocar lá, só um segundo. Imortalidade dos espíritos, é muito interessante esse daí. E importante também, né? Importantíssimo. Vamos lá. Imortalidade dos espíritos. Pronto. É uma lei universal, é um princípio conceituado como diferencial face aos conceitos religiosos, de que os espíritos permanecem com sua identidade, características peculiares de atividade física, entre aspas, né, para não confundir com o corpo físico, mental e com sentimentos que lhes são próprios. Então, nós temos a nossa individualidade, e isso aí, depois da morte, ninguém vira santo, ninguém, depois da morte, ganha uma aura de santidade, a gente permanece. Né? E pelo fato de sermos imortais,
a gente tem essa, para mim, esse princípio, é um dos princípios que dá maior conforto. Porque se nós sabermos que nós somos imortais, nós temos uma esperança muito grande no futuro. Nós temos um caminho pela frente maravilhoso, e isso é muito importante. Você já pensou como é complicada a cabeça de uma pessoa materialista que acha que quando terminou a morte acaba tudo? É muito difícil de entender. Você acabou com tudo, morreu, acabou tudo. Todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu, viveu, acabou no túmulo. É um pensamento terrível. Eu não consigo aceitar isso de hipótese nenhuma, mas os materialistas acreditam nisso. Eles só acreditam na matéria, e aí quando você terminou, acabou tudo. É justamente o oposto do pensamento espírita. Nós exatamente acreditamos na imortalidade dos espíritos, que nada mais são do que homens sem um corpo. Né? Por isso que a gente não pode ter medo de espírito, como nosso amigo Fábio que sai correndo. A gente são homens, são pessoas, não são só assombrações nem fantasmas. Né? E o fato de serem imortais, nós, todos, nos dá esperança no futuro. Qual seria a controvérsia desse princípio que se vê hoje em dia? Olha aí. Deixa eu voltar lá, só um segundo aí. Tá. Olha aí como é que é praticado hoje. Realmente não se nega que o espírito é mortal no meio, mas convive com a incoerência da suposição de que o desencarnado está a par de tudo que ocorre na Terra, ou na família qual, e que tem um lugar fixo para ficar. Não existe lugares circunscritos no mundo espiritual, né? Pagando com os sofrimentos pelos erros cometidos. E aí vem os conceitos de umbral, vem os conceitos de culpa, de castigo, né? Justamente, se você é imortal, se você está aqui aprendendo, indo e voltando, não tem sentido você ter um lugar como o umbral, que seria o inferno católico, e nem não existe lugares. Porque esse conceito de lugar, de espaço, é um conceito na Terra, material, né? Do mundo material. Quando a gente faz o conceito de espírito e matéria, a gente também tem que ter o conceito de mundo material e mundo espiritual. Não é tudo igualzinho, né? Por isso que o conceito de espaço nosso é diferente. Então, muitos não conseguem entender e vem com aquela pergunta: para onde é que eu vou depois de morrer? Para onde é que eu vou depois que eu... Vou para onde? Você vai para onde sua cabeça, seu estado vai te levar. O estado de consciência do espírito é que vai levar ele para algum lugar. Muitos falam assim: eu estou aqui, está encarnado, está vivendo com tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Aí a depressão fala: eu estou no inferno. Estando numa mansão, estando descansando, mas essa pessoa está com depressão e está no inferno. O seu estado de consciência é que faz o lugar que você vai ficar. Bom, só retomando, inclusive, o que o Henrique comentou. Essa coisa da imortalidade é assim: Deus nos criou simples em conhecimento, já falamos isso, né? Mas como é que Deus criou? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Essa história de, olha, eu acho, fulano, ninguém sabe. Essa história de como fomos criados, a gente ainda não sabe. O certo é que nós fomos criados em algum momento, esse princípio inteligente veio ao longo de diversas situações, nos diversos reinos, evoluindo, até chegar ao reino nominal, né? Aí nós passamos para fazer parte do mundo dos homens, né? É aquela história do espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. E aí, esse E minúsculo, quando entra no reino chamado nominal, ele ainda é um espírito sem conhecimentos, né? Ele passou por uma fase, por fases que no máximo que trouxeram para ele foram algumas coisas relacionadas
como é que fala? Enfim, a nossas as sensações, Exato, né? exatamente. Né? Como no reino animal. Então, a gente tem alguma coisa mais ligada Dos instintos, né? dos instintos, isso. Aí Isso. nós chegamos no reino hominal e começamos a fazer experiências. Se a gente for ver lá no nos primórdios, lá as encarnações, os homens das cavernas, eles não tinham conhecimento nenhum. E nós passamos por aquele momento, né? E fomos evoluindo, e chegamos na condição que nós estamos hoje. Hoje a gente já consegue formar o raciocínio sobre algumas questões que a gente tem conhecimento. Há outras questões que a gente ainda não faz nem ideia que existam. Então, você imagine, a gente fala das coisas, sabe, Henri? E a gente, às vezes, não tem a noção dessa coisa do ter o conhecimento. Você imagina, há 20 anos atrás, se a gente falasse para alguém que a gente ia fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, você em João Pessoa, eu aqui em São Paulo, né, conversando, e os nossos amigos, agora nós temos quase 100 pessoas ligadas conosco, pelo Brasil inteiro. Se a gente falasse que ia acontecer isso, todo mundo ia achar, vai internar. Não, e assim, cara. Em casa, né, Coelho? Em casa, né? Sem canal de televisão, e isso aí é maravilhoso que você está falando, isso é fantástico. Mas se a gente falasse isso há 20 anos atrás, a gente não, né, ia ser, põe interna que o cara tá doido. Então, você vê, o que aconteceu? Desses 20 anos para cá, a gente, o planeta ganhou conhecimento de uma forma tal que permite que a gente faça esse tipo de atividade de casa. O que a gente vai poder no futuro? Eu não sou cientista, eu não estudo muito isso, mas às vezes, e cada dia que passa, a gente vê, por exemplo, a qualidade das transmissões melhorando, o áudio melhorando, né? A internet melhorando. Aonde nós vamos chegar? A gente não sabe, mas você vê que ao longo das encarnações, os espíritos vão ganhando conhecimento científico, né, que são essas novas possibilidades e tantas outras coisas, os avanços da ciência, como essa história das vacinas que para a Covid, que em coisa de 1 ano o pessoal conseguiu fazer uma vacina, né? E tem as outras questões que o espírito vai agregando ao longo das suas encarnações, que são as questões morais, que é uma outra possibilidade que o espírito tem para ganhar conhecimento. Eu, particularmente, sabe, Henri, sempre acho que as questões científicas têm que vir antes. Com certeza, né? Com certeza. Eu não sei, você concorda comigo? Porque não, com certeza. O espírito tem que começar... A questão científica permite que o espírito possa raciocinar sobre algumas questões, né? Exatamente. Então, essa é uma diferença, né? Está na Gênese, que a inteligência racional ela tem que vir primeiro para você desenvolver a moralidade. Porque você tem que ter condições. Para você escolher, que é o livre-arbítrio, você tem que ter racionalidade. Então, as primeiras reencarnações, os hominídeos, que se chamam, né? São reencarnações de mundos primitivos, reencarnações de homens ainda, por exemplo, o homem de Neandertal, que era mais animal do que humano, tinha mais instinto. E tudo na natureza é devagar, não é dando saltos assim, não. Então aí você tem os indígenas americanos, os nossos indígenas. Então, todas essas reencarnações a gente tem que passar para ir crescendo. Por quê? Porque você tem instintos, os animais, eles têm os instintos, e os instintos são perfeitos, porque os instintos são automáticos. Instinto de conservação, ele é automático. Se você ameaçar um animal, ele sai correndo, ele ataca. Ele não vai pensar, né? E é automático. Como é automático, não tem como ele errar. Nós estamos devagarzinho mudando isso. E isso explica também por que existem pessoas. Vou dar um exemplo. A gente está falando de instinto, mas eu vou dar um exemplo. Raiva. Raiva é um sentimento que pode estar baseado no instinto, né?
Então, se nós estivermos sentindo raiva, tem pessoas, vou dar um exemplo, o coelho é mais evoluído do que eu, se uma pessoa pisar no pé do coelho, ele não vai ter muito problema. Agora, se determinada pessoa tiver um pavio curto e pisar na pessoa, no pé, e estiver com a unha encravada, ele vai reagir. Então, tudo isso influencia no comportamento. Por isso que existem pessoas que a gente às vezes acha que são malvadas, algumas pessoas, porque é o comportamento. Algumas pessoas têm mais instinto do que outras. Não é porque elas são piores ou melhores do que outras, malvadas, não. Elas estão no estado evolutivo delas naquele momento. Por isso que Kardec mostra, por exemplo, eu cito muito, um artigo da Revista Espírita de 59 ou 58, se eu não me engano, que é um menino lá em Paris, uma criança de 10 anos, que chama as amiguinhas para brincar e bota no baú para esconder e senta em cima, e ela fica durante 4 horas e elas morrem sufocadas e ele escutando o barulho disso. E Kardec sabe dessas, foi um escândalo em Paris, ele saiu, a polícia pegou o menino, e depois Kardec, que vocês podem ir lá, Kardec evoca as crianças contam a história, aí Kardec vira para o espírito que está lá, se não me engano, São Luís, ou Santo Agostinho, e pergunta se isso aí não é um mal, o que é um mal? Uma criança de 10 anos. Aí o espírito explica, não, ele não é mal, é que ele veio de um planeta onde o mal é muito mais intenso do que a Terra, é a primeira encarnação na Terra, e para ele isso é natural. Quase um psicopata, né? Era quase um psicopata. Então, cada um tem o seu grau evolutivo. E às vezes a gente vê determinadas monstruosidades que a gente não entende. Quer ver outro exemplo? Nero. Nero, Kardec recebe uma carta de um assinante da Revista Espírita perguntando sobre Nero. Aí Kardec escreve um dos artigos mais bonitos que eu acho da Revista Espírita, que é sobre a lei da não retrogradação do espírito. Kardec usa Nero para explicar que o espírito não retrograda, porque a pessoa pergunta, mas e Nero? Nero é um monstro. É porque na época não existia Hitler, né? Mas a pessoa pensa assim, e esses grandes monstros? E aí Kardec explica tudo bonitinho nesse artigo, dizendo que o espírito, Nero, quando ele antes de ser imperador, ele tinha essas tendências, mas ele nunca tinha oportunidade. E quando ele teve esse poder como imperador, ele tinha a oportunidade de ser um bom imperador, mas essa parte dele, mal, digamos assim, fluiu. E aí ele fez o que ele fez. Fez toda aquela coisa. Isso é muito interessante, esse artigo da Revista Espírita. Eu dei exemplo outro dia, quando a gente estava falando disso, acho que estava o Fábio, não sei se você estava, que isso aí é mais ou menos o seguinte, é um espírito que quer assaltar a padaria. Aí ele chega lá na padaria e está o carro da polícia na porta, e ele não assalta. Ah, mas ele é um espírito bom, que ele não assaltou a padaria. Não é que ele não assaltou a padaria, ele não teve oportunidade de assaltar. Então, é o que acontece muitas vezes. Ele não piorou. Na realidade, ele não conseguiu externar a sua, vamos dizer assim, maldade, entre aspas aqui, né? Ou suas fraquezas, seja lá que nome a gente queira dar a isso, ou a sua falta de conhecimento, ele, às vezes, não teve oportunidade de externar num certo momento, externou depois. Então, mas aquilo já estava latente nele. E uma outra coisa, Henrique, só que eu não me lembro da gente ter comentado, mas eu acho que é de fundamental importância, sobre a criação dos espíritos. Todos os espíritos foram criados exatamente do mesmo jeito. Nenhum espírito foi criado melhor que o outro. Jesus é um espírito que está muito mais avançado do que nós, mas ele já passou pela nossa condição. Com certeza, com certeza. Né? É importante a gente ressaltar isso, porque às vezes fica a história mais ou menos no ar, mas eles falam, mas e os espíritos? Tem espírito mais perfeito, tem melhor, tem pior, tem do planeta inferior, como você falou agora, mas mesmo em condições muito melhores, eles já passaram pela nossa condição. E nós já passamos também pela condição daquele homem de Neandertal lá que você comentou ainda há pouco. Né? Isso, então, isso. Todos têm
a mesma trajetória. Uns demoram mais, outros demoram um pouco menos para chegar ao que a gente sempre fala que é a perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é só Deus, né? Isso. E é importante que você está falando também pelo seguinte, Jesus, como você citou, ele foi o espírito que encarnou na Terra, o planeta já não muito superior. Porque tem pessoas que acreditam que Jesus é o espírito da escala maior que... Não, existem espíritos crísticos que são iguais a Jesus, muitos, e tem maiores ainda, porque a gente não entende, a gente não consegue entender o que é o espírito puro. A gente tem uma explicação, mais ou menos, do que ele é, mas a gente não entende, a gente não tem capacidade, porque a gente ainda é muito pequeno no nosso entendimento das coisas. Para começar, a gente não sabe o que é, por exemplo, quando o livro do Espírito fala que Deus é eterno. Se ele é eterno, né, Coelho, ele não teve começo nem fim. É difícil você entender uma coisa que não tem começo nem fim. E Kardec fala vários artigos sobre isso, eu acho muito interessante. Para a gente não tem condição ainda de entender o que é uma coisa que não tem nem começo nem fim. E a mesma coisa dos espíritos puros. A gente é tudo terceira ordem, e nossos entendimentos ainda ficam muito presos na matéria. Tá? Então, por exemplo, quando você vai lá na Revista Espírita, que tem comunicações de espíritos, né, de Mozart, tem comunicação falando lá, e Mozart está falando, estou falando com vocês de Júpiter. Aí você fica com aquela cabeça assim pequenininha, como é que está fazendo um negócio desse? Não entende, mas acontece. O espírito, através do perispírito, ele faz essas comunicações. Então, espaço para a gente não é a mesma coisa que o espaço para o espírito. O espírito, ele está no espaço. Por isso que não tem sentido você colocar um espírito num lugar circunscrito. Ele não tem limite para o espírito. E a consciência dele é que vai dar essa liberdade. Se o espírito está muito preso às coisas materiais, apegado às coisas materiais, ele fica preso. Mas não é porque existe uma magia, uns espíritos estão prendendo concorrentes, não. É ele mesmo que se prende às coisas materiais. Tá? Tem também lá na Revista Espírita até da mulher de Alessandra Galandi, a mãe de Gabriel Delany, que fala que teve um espírito que ela conhecia, e ela relata isso na Revista Espírita, que ele ia tomar ônibus, ele ia fazer o mesmo percurso que ele fazia, ele pagava com ele, mas ele estava preso à rotina dele e não sabia que tinha morrido, não aceitava também. Mas ele estava aqui, andando, tomando ônibus, e esse diálogo, nessa evocação, se vocês puderem ver, é muito interessante quando ela pergunta, ela é médico, o grupo Delany, que era composto do Alexander Delany, que é o pai de Gabriel Delany, e a mulher de Gabriel Delany, a mulher de Alexandre Delany, que eram os pais, eles eram médicos, e o pai de Gabriel Delany, ele era magnetizador. Então, eles faziam vocações. Aí ele traz uma dessas vocações, Kardec publica. É interessante a conversa. E essa conversa que ela tem, ela pergunta, mas você tem sentido você estar pagando um ônibus? Quer dizer, é muito parecido com as comunicações que a gente tem hoje. Bate certinho. Né? Já tive espíritos que eu conversei que ele dizia, não, eu estava ali no bar, estava ali conversando com os meus amigos, eu estava na igreja, mas não é que tem uma igreja no mundo espiritual, não é que tem uma igreja, um bar, não, é aqui mesmo. Ele estava preso, ele não tem ainda visão do que é o mundo espiritual, ele fica preso às coisas terrenas. E também isso faz com que o perispírito fique denso e ele não tenha conhecimento. Kardec diz isso, que quando o espírito é muito ainda inferior, terceira ordem, está muito apegado às coisas aqui, ele não abre a visão dele, porque o perispírito fica denso. Tudo isso para mostrar para vocês que a gente tem que tomar cuidado com o que os espíritos estão falando, porque ele está falando, eu estou aqui no hospital, e aí o médium recebe isso, publica, as pessoas vão dizer, olha, ele estava no hospital espiritual. Não, ele não estava no hospital espiritual, estava no hospital daqui mesmo, entendeu? Então é importante distinguir isso é importantíssimo, porque isso tudo é princípio, né, Coelho? Isso tudo é princípio. Se você sair dos princípios, você tira o eixo. O eixo nosso que é ser espírito. Entendeu?
O Paulo aqui está fazendo uma pergunta, Henri, e depois ele faz outra, e faz a colocação. O espírito é infinito. A questão aqui, Paulo, o espírito é imortal, né? O espírito foi criado em um certo momento e vai viver para sempre. O único ser, como o Henri explicou há pouco, acho que não sei se você já estava participando conosco, que é eterno, é Deus. É o único que sempre existiu, ele não foi criado, né? Todos os demais espíritos foram criados, tá? Então, Deus é eterno, nós somos imortais. Alguns, às vezes, usam o termo assim, nós vamos viver pela eternidade. Por quê? Porque nós somos imortais, pelo que acontecer daqui para frente, nós vamos nos manter vivos, mas como ser eterno, somente Deus mesmo, tá? Que não foi criado em momento nenhum. Concorda aí, Henrique? Concordo, tá tranquilo. E, inclusive, é só acrescentando. Paulo, vai lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre os atributos de Deus, que ele comenta que finito, é complicado a gente entender o que é finito e infinito. Você está usando uma palavra exatamente que Kardec explica, que a gente não tem condição de entender o que é finito nem infinito. Finito até mais ou menos a gente consegue, agora não consegue entender o que é infinito. E é o caso de Deus. É como eu falei, Deus, você imagina, está lá no livro de Deus, é eterno. O que é uma coisa eterna? Ela não teve início e não teve fim, e não vai ter fim. Então, para a gente entender isso é meio complicado. Eu queria apenas se você puder botar essa pergunta que eu achei bem interessante. Da Luísa? Coloca aí. Quer começar? Não, pode começar aí, depois eu falo. Vamos lá. Coelho e Henri, após diversas reencarnações e o espírito estiver completamente evoluído, o que será feito desse espírito? Luiz, eu vou usar eu vou usar para você um exemplo que todos conhecemos, e muito bem. Jesus, né? Eu vou falar uma coisa para você que eu tenho certeza. Jesus, ele encarnado, esse Jesus de Nazaré que nós conhecemos, ele não é o espírito realmente, não, é o que, digamos, ele conseguiu expressar aqui. Ele é muito mais evoluído do que isso. Porém, existem muitos espíritos que são superiores a Jesus. Essa escala espírita, Kardec explica, inclusive, que é uma coisa, ele fez apenas por didática, ele separou a escala, às vezes ele usa uma escala binária, que é superior e inferior, e às vezes ele usa uma escala terciária, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, ele falou que essas diferenças de evolutivas do espírito são muito infinitas, e assim, a gente não consegue entender o que é um espírito puro. Então, eu diria que ele não vai nunca conseguir ficar completamente evoluído, porque cai naquela mesma pergunta do Paulo, o finito. Se ele chegasse a um ponto, né, com ele, que ele fosse totalmente evoluído, ele seria Deus. Né? Deus é perfeito. Nós seremos evoluindo, mas nunca seremos perfeitos. Jesus fala isso na Bíblia. Jesus diz, bom, quando as pessoas chegam para conversar, mestre, você é muito bom. Disse, não, bom é meu pai. Essa frase de Jesus é muito interessante, para a gente parar para pensar. Né? O próprio Jesus dizia isso. Meu pai trabalha sempre, nunca para de trabalhar. E aí cai naquele conceito do livro dos Espíritos, que Deus é eterno. A gente tem dificuldade de entender essas coisas. É complicado aí, né? O que os Espíritos ensinam que é a perfeição relativa e a perfeição absoluta. A gente sempre vai ter o conhecimento relativo das coisas, porque se a gente tiver o conhecimento absoluto, nós vamos ser outros deuses. Ô, Luísa, sobre a sua pergunta, a gente às vezes faz uma relação, esse tipo de relação,
mais ou menos pelos nossos pensamentos. O que a gente faz no fim da vida? Eu trabalhei, estudei e tal, consegui me aposentar, o que eu vou fazer agora? Na verdade, a gente queria ficar como o Henri, morar em João Pessoa, de frente para o mar, ali, só água de coco, né? Vida mansa. A gente, às vezes, pensa isso. Né? Aqui nós... É brincadeira, isso que eu estou falando é brincadeira. Mas bem que você queria também, né, Henri? Ter a vida mansa assim, né? Não trabalhar, não fazer nada, seria ótimo, né? Tem uma frase que eu sempre, antes de ser espírita, eu ficava um pouco constrangido quando eu ia para os velórios, e agora eu vi que é a maior mentira do mundo. Quando a pessoa fala assim, não, agora ele vai descansar em paz. Não vai, não. Ninguém vai descansar. Depois que faleceu, ninguém vai descansar em paz, não. Tem muito trabalho, viu, pessoal? Tem muito trabalho no mundo espiritual. Então, essa é a questão. É que a gente aqui, quando está encarnado, a gente imagina, poxa, eu vou chegar no fim da vida, e aí é só uma... Para nós encarnados, isso é só uma etapa. Para o espírito, ele chegar a essa perfeição relativa, a gente pode pegar, por exemplo, a ideia que a gente já falou aqui de Jesus. O Jesus, quando encarnou, ele não reencarnou aqui na Terra, ele encarnou, que é diferente. É importante. Depois a gente vai falar lá na reencarnação sobre essa questão relacionada com encarnar e reencarnar. Ele veio aqui para uma missão. Então, ele já era um espírito perfeito. Então, os espíritos que têm mais condições, mais conhecimento, eles trabalham continuamente para ajudar os menos evoluídos. Esse é o objetivo, sempre. Os que sabem mais, ensinar os que sabem menos. Então, porque se você imaginasse que os espíritos ficariam no mundo dos espíritos sem fazer nada, seria uma tristeza, né? Imagina, eu não tenho nada para fazer. Então, os espíritos têm atividade, sim, Luísa, e bastante. Bota a pergunta da Ana Cristina Coelho. Achei interessante. Está logo no começo, em cima do Paulo. Henri, quando você fala que um espírito diz estar em hospital, isso não quer dizer que ele ainda está passando pela transição, passagem, desta forma não se encontra ainda no mundo espiritual? Isso, é mais ou menos isso. Só que tem um detalhe importante. Por exemplo, a perturbação, tanto no Livro dos Espíritos como o Céu e o Inferno, fala bastante disso, né? Ela vai ser muito maior quanto for a materialização, o apego às coisas materiais que você tem. Por isso que Kardec fala que para você evoluir espiritualmente, você tem que se desmaterializar, né? E isso, o que é se desmaterializar? É você, e é difícil, todos nós somos apegados à matéria. Não é só carro, como às vezes eu vejo muitas pessoas falarem. Não, o apego é uma coisa muito difícil para o espírito, né? Eu já conversei com mães que ficaram na casa de determinados filhos, porque não se apegaram muito aos filhos e acabaram prejudicando eles. É um tipo de uma obsessão que não é por maldade. Muita gente, por isso que eu digo, muita gente confunde quando fala em obsessão, pensa que é um negócio mal, que é um espírito mal. Não, às vezes é a falta de conhecimento, né? Então, às vezes, a mãe, por apego, por desconhecimento, ela não quer deixar a casa do filho, que ela tanto ama. Então, aquela história que a gente falou lá atrás, que às vezes as pessoas confundem apego com amor, né? Então, é isso. É justamente isso. O espírito está vivendo ainda apegado às coisas materiais. Então, ele vai ficar preso nessa e não está totalmente no mundo espiritual, não. Ele está ainda nessa parte de passagem. Existem muitos relatos no Céu e Inferno, inclusive, que mostra isso, né? E todos os espíritos do Céu e Inferno, na revista Espírito, todas essas evocações que a gente tem, Kardec faz questão de mostrar que é tudo a consciência do espírito, né? O espírito, ele tem uma visão,
e a visão dele é função da consciência. Quanto mais materializado ele for, mais ele vai ficar apegado. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa, Ana Cristina, que é o seguinte, essa questão do mundo espiritual. Os espíritos nos ensinam que os espíritos do mundo espiritual estão se acotovelando conosco aqui, que somos os encarnados. Onde é o mundo espiritual? Aqui também, junto de nós, é o mundo espiritual. Agora, o que o Henri falou, que é bem interessante, que há espíritos que são um pouco mais apegados à matéria. Eles já estão, sim, no mundo espiritual. A partir do momento que eles passam o período de perturbação, aliás, mesmo no período de perturbação, eles já estão no mundo espiritual. A partir desse momento, eles já são espíritos e participam do estado de erraticidade, que são os dois estados que o espírito pode estar. Ou está encarnado, ou está no estado de erraticidade. Se ele não está mais encarnado, naturalmente ele está no estado de erraticidade. E não importa a gente achar que o plano espiritual, ou o mundo espiritual, Kardec nunca falou de plano espiritual, né? Mas exatamente. O mundo dos espíritos é aqui mesmo. Também. Isso. Sabe? Não tem um terceiro andar que seja o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos é aqui, ao nosso lado, como os próprios espíritos ensinam, se acotovelando conosco. Tá bom? Então, eles podem estar nos hospitais, na nossa casa, no nosso local de trabalho, ou em qualquer outro lugar onde estejam pessoas encarnadas. Ou até em locais no meio do mato, eles podem estar onde eles quiserem. Tá? Mas essa questão do mundo espiritual é aqui mesmo, tá? Isso. Concordo com ele, concordo. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui que eu queria falar também. Pronto. Bota essa daí para a gente comentar. Qual? Você botou uma agora, não foi? Não, eu pus sem querer, cara. Coloca essa aqui, ó. Para o espiritismo, o que é mais importante, a vida ou a liberdade? É muito interessante essa pergunta. 11. 10 e 11, é isso? Você tem aí a hora dela? Eu estou sem a hora aqui, mas ela está falando, para o espiritismo, o que é mais importante, a vida ou a liberdade? Está um pouquinho lá em cima. Ozzy, tá, achei. Pronto. E eu, completando o que eu estava conversando com ele, a erraticidade, né? É importante, lá na frente a gente vai falar também sobre isso, que a erraticidade não é porque o espírito errante, não é porque ele erra, não é porque o espírito errante, ele erra. Não, a gente vai falar lá na frente o que é isso. Vai ter eu já vi gente falar, o espírito errante, tá errado, tá condenado. Não é isso não. Mas essa pergunta é muito importante. Para o espiritismo, e aí, olha a pergunta, para o espiritismo, o que é mais importante, a vida ou a liberdade? Quer falar com ele? Não, pode começar, depois eu falo. Vamos lá. O cerne da doutrina espírita, ele é o livre-arbítrio. Tanto é que nós temos a lei, né, nós temos a lei da liberdade, e as leis morais, elas são uma correspondente com a outra, né? Temos a lei de justiça, amor e caridade, e ela vem logo depois do livre-arbítrio, né? A lei da liberdade. Então, para o espiritismo, a liberdade é muito mais importante. Por quê? Porque você só vai evoluir se suas atitudes forem livres. Vou dar o exemplo de uma criança para vocês entenderem. Como é que a gente sabe que aquela criança ela é educada? Nós somos crianças, vou dar um exemplo. Se eu sei que se eu fizer tudo certinho, eu vou para um lugar bom, né, um céu, um inferno, uma colônia, e se eu fizer tudo ruim e vou para o inferno, eu posso botar uma máscara, né, Coelho? Eu posso ficar fazendo tudo direitinho, mas como diz Kardec, na hora que você aperta o ego da pessoa, aí sim surge
a imperfeição do espírito. Então, você só vai trabalhar essa imperfeição, orgulho, vaidade, egoísmo, diante das vicissitudes da vida. Você programa a sua reencarnação, o gênero das provas, e você vai entrar na sua reencarnação justamente para, através do livre-arbítrio, fazer suas escolhas. E essas escolhas têm que ser libertadas. Não pode ser com condicionamento, né? A criança, se você der um doce para uma criança ou um animal, você vai condicionar a criança a tomar aquelas determinadas atitudes. Mas aí tem o condicionamento, não é livre. E mesma coisa, se você fizer o castigo no animal ou numa criança, ela vai fazer exatamente o que você quer, mas ela não está fazendo por ela, está fazendo pelo condicionamento que você fez. Mesma coisa os espíritos. Para que o espírito se desenvolva, ele tem que ter liberdade, porque senão ele não vai ter. O que as religiões falam? Que Deus castiga e recompensa. Então, as religiões condicionam você a ser passivo e sempre estar obedecendo. Eu vou para um determinado culto, porque se todo domingo eu for para aquele culto, eu vou me aproximar da casa de Deus, tudo com dogmas. Se você seguir esses dogmas, você não pode nem questionar. Então, em função disso, você está perseguindo o quê? Um prêmio, que é a salvação. Que é o quê? Uma recompensa. Nós não pensamos assim. O espiritismo é uma eterna evolução. Você com você próprio. Né? Então, para o espiritismo, Jesus não salva. Para o espiritismo, Deus não salva. Nem castiga. Para o espiritismo, é você com suas escolhas. As escolhas é que fazem você. E tem mais. O livre-arbítrio e a liberdade, tanto faz você causa em você tanto virtudes como vícios. O fato de eu ser livre, né, Coelho, vai fazer com que eu desenvolva determinadas atitudes. E eu tomando essas atitudes é que eu posso desenvolver hábitos bons, que são virtudes, ou hábitos errados, que são os vícios. E aí, se eu tiver uma determinada reencarnação e começar a desenvolver um hábito errado, eu vou transformar esse hábito errado numa imperfeição. Depois eu vou ter que voltar para corrigir essa imperfeição. Sempre assim, para aprender sempre. Por isso que é importante a liberdade. O Ozzy, é assim, a doutrina espírita, ela admite que Deus, o Criador, como a gente já falou aqui no início das virtudes de Deus, né, bondade infinita, ele criou para o universo leis, tá? E nós, como espíritos que fomos criados simples e sem conhecimento, e a gente está falando aqui da imortalidade, fomos criados em algum momento e jamais morreremos. Então, nós teremos diversas encarnações e passamos por diversos outros estágios que nos permite chegar à perfeição relativa, como a gente falou ainda há pouco. Então, depende muito do que você está abordando aqui como vida. Se você imaginar, a vida do espírito, como o espírito imortal, é uma só. E aí, lembrar, como o Henri mencionou, o livre-arbítrio é uma outra lei, né, que os espíritos estão inseridos, que é a lei de liberdade, que está relacionada com o livre-arbítrio, que a gente faz escolhas. Às vezes, as nossas escolhas são boas, nos ajudam a caminhar mais depressa. Às vezes, as nossas escolhas não são as melhores. Então, a gente, às vezes, dá aquela puxada no freio de mão e fica meio marcando o passo. Então, nós temos, é importante para nós a vida toda, né, como espírito, porque a gente tem que chegar, como falamos agora há pouco, à perfeição relativa, e é importante saber que nós temos a liberdade, mas a gente não pode esquecer, sabe, Ozzy, que a liberdade nos leva a uma outra lei, que é a seguinte: a nossa liberdade vai gerar efeitos, né? As nossas escolhas gerarão efeitos. Esses efeitos, por vezes, são bons, outras vezes não são tão bons. Então,
pode acontecer de a gente, por ter liberdade, fazer escolhas erradas e nos prejudicar. Exatamente. Né? E isso está diretamente relacionado com o nosso conhecimento. Se a gente tiver um conhecimento amplo, a nossa liberdade, ou a nossa, vamos dizer assim, a nossa atitude, a nossa vontade vai ser sempre boa. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento, né, suficiente, às vezes a questão da liberdade pode nos levar a caminhos não tão legais, mas faz parte. Tanto a vida que nós levamos, que somos espíritos imortais, a meu ver, ela é importante, né? Como as escolhas que a gente faz também são importantes, porque se a gente escolher mal, a gente pode atrapalhar o nosso crescer, que depois o que vem seguinte aí, dessa coisa da lei de imortalidade. A seguinte, se não me falha a memória, é a lei de progresso, não é isso? Isso. É a evolução ou lei de progresso dos espíritos. Tá bom? Então, e só para completar, né? A gente tem que... E aí a gente entende, olha como é interessante, a gente acabou de falar, Nero, Hitler, eles tiveram liberdade. Porque tem aquela pergunta... Né? Tem aquela pergunta que fala assim, olha, Coelho, o pessoal que é por isso que eu digo, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Quer ver um exemplo? Eu já ouvi muito espírita falar assim, como é que Deus permite tudo isso? Como é que Deus permite o mal? Como é que Deus permite que uma pessoa faça isso? Como é que Deus permite que um Hitler exista? Como é que Deus permite que um Nero exista? Não é Deus que está fazendo isso. Se a gente pensar assim, a gente está pensando que Deus fez o mal, e não é isso, né? E aí vamos para os nossos, abre aspas, monstros, que a gente chama de monstro. Hitler, Nero, eles tiveram livre-arbítrio, tiveram oportunidade, como o Coelho falou, eles poderiam ter feito certo, né, Coelho? Poderiam ter feito certo, fizeram errado, eles tiveram liberdade, né? Quer ver outro exemplo? Jesus vai ser preso e vai ser levado a Pilatos. Aí tem aquela pergunta que todo mundo diz, mas como é que Deus deixou Pilatos fazer aquilo com Jesus? Jesus não interferiu no livre-arbítrio de Pilatos, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é, Coelho? Ele não chegou assim, porque ele teria condição. Não é esse negócio de poder. O convencimento que Jesus tinha, a oratória que ele tinha, a inteligência que ele poderia convencer Pilatos. Ele deixou Pilatos agir. Ele não interferiu no livre-arbítrio de Pilatos. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar nessas coisas, que é importante. A lei do livre-arbítrio é muito importante, porque você tem que agir, você só vai aprender se você tomar decisões conforme a sua... E aí vem aquele negócio também que a gente já falou da consciência. Cada vez que você reencarna, você passa por uma determinada prova, e aí você vai marcando na sua consciência e as leis de Deus sendo escritas na sua consciência. Porque você passou por aquelas experiências, e aí você vai. Outra coisa também muito que as pessoas confundem, eu já vi muita gente falar que Jesus, e aí essa citação é até errônea ao extremo, evoluiu em linha reta. Isso é um conceito rostanguista, que os espíritos puros, os espíritos evoluídos como Jesus, não podem reencarnar. E aí, se eles não podem reencarnar, eles nunca passaram pelo que nós passamos, eles sempre evoluíram no mundo espiritual. Isso também não tem sentido. Por isso que o Coelho falou, Jesus fez tudo o que a gente fez, só que ele está lá na frente, muito na frente. Um dia a gente vai fazer isso. E veja o que Jesus fez. Ele veio e nos ensinou o que era correto. Não é fácil, né, Coelho? Descer no planeta naquela situação, os homens todos bárbaros, e não mudou. Ele falou o que tinha que falar, foi preso, morto por isso, mas não mudou, ele foi até o final. Então a gente tem que parar para pensar o exemplo da liberdade que Jesus nos está dando.
Ele sempre falou aquilo. E ninguém, com todo o poder que teve, impediu que ele falasse o que ele falasse. Ou seja, ele deu um exemplo de extrema liberdade. Ele foi até o final falando o que ele acreditava. A gente não gosta de entrar em discussão política. O que eu posso dizer para o Iago, que está fazendo pergunta aqui no site, é assim, Iago, todos responderão por essa questão do livre-arbítrio, que nós acabamos de tratar aqui, fazem escolhas, e todos responderão pelas escolhas que fizeram, certo ou errado. O Henri vai responder pelas escolhas dele, o Coelho vai responder pelas escolhas dele, o Iago vai responder pelas escolhas dele. Todo mundo, ninguém escapa, viu, Iago? Com certeza. Né? A gente não precisa se preocupar. Fulano fez coisa errada. Ele vai pagar cedo ou tarde. A questão de pagar é assim, ele vai responder pelos atos que ele cometeu. É o que a gente falou aqui, o que o Henri falou aqui do Nero. Às vezes isso acontece por conta das limitações de conhecimento que têm os espíritos. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Aquilo que a gente acha que é justo, vai ser justo, mas também para nós, viu, Iago? Claro, perfeito. Tá? A gente, às vezes, fica apontando o dedo para esse ou para aquele, mas será que se a gente olhar no espelho, como é que vai ser, né? Às vezes eu fico... A gente está falando aqui, Iago, você acha que a gente sabe tudo, é perfeito, infalível? Claro que não. Vai perguntar para minha esposa se eu sou um santo de pessoa. Ela vai falar para vocês estão loucos. É melhor nem falar nisso, meu coelho, é melhor nem falar. É melhor nem conversar sobre essas coisas. Então, é uma coisa complicada. Nós estamos aqui tentando, nosso objetivo aqui é estudar juntos, né? Ampliar os nossos conhecimentos relativos à doutrina espírita. É isso. Aos pouquinhos, por certo, a gente vai ganhando conhecimento. Exato. E é isso que dá mais tranquilidade. Exatamente isso que você está falando, coelho. E aí, vendo aquela história, a gente ainda tem a percepção muito pouquinho, muito pequenininha, a gente ainda é muito... Eu me lembro muito de Galileu. Tu imagina, Galileu, naquela situação que ele estava, ele avançou, e aí a igreja prendeu e disse, ou você desdiz o que você fala aí, ou então a gente vai matar você. Ele simplesmente desdisse, ficou até o final da vida preso, e só que a verdade veio depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, descobriu-se que ele tinha razão, e aí a igreja estava errada. Mas são exemplos que a gente fala que é importante. A gente tem que estar sempre... concordo demais com o Coelho. A gente às vezes se preocupa com coisas assim muito pequenas, né, Coelho? Assim, muito centradas. E as grandes causas da humanidade... A gente às vezes não para pensar, nós somos espíritos, pessoal. Eu vi uma coisa interessante. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Terra tem bilhões de espíritos encarnados. Desses espíritos, bilhões de espíritos encarnados, você tem aí 30% só de cristãos. Você tem muitos muçulmanos, muitos hindus e muitos ocidentais também. Você tem vários tipos de religião. Quando o Kardec chega e diz assim que o espiritismo não é religião, que o espiritismo ajuda as religiões, ele quis dizer assim para você: será que, quando você desencarnar, será que este universo que existe está preocupado com a sua religião? Se você é cristão, se você é muçulmano, ou se você... eu e o Coelho, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com um muçulmano, de conversar... Como é que eu vou falar para o muçulmano, não aceita Jesus? Entendeu? Então, assim, eu estou dando um exemplo para a gente entender que o espiritismo avança muito mais do que as religiões. Ele aceita tudo das religiões, ele entende as religiões, mas ele ajuda as religiões. A religião, e Kardec fala disso,
Se você está no catolicismo, você é um bom católico, fique no catolicismo. Alguns médios de Kardec eram católicos, e ele proibia falar lá na Sociedade Espírita sobre alguns assuntos, inclusive de religião. Por quê? Porque ele achava que não tinha sentido. Existem muitas coisas que são muito mais além do que a própria religião, que você desvirtua. Então, nós, no Espiritismo, nós respondemos as 3 maiores perguntas da humanidade que filósofo nenhum respondeu. De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Os filósofos tentaram responder, ninguém conseguiu. Aí vem o Espiritismo e responde tudo, está tudo no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, pessoal, a gente ainda não tá conseguindo entender o que é aquilo. Para mim, o pouco que eu já li, eu considero uma obra filosófica da humanidade. Por quê? Porque está respondendo as frases que o homem nunca conseguiu responder. E outra, hoje, como o Coelho falou do desenvolvimento do cientista, né? Você veja, quando chegou em 1904, um rapaz chegou e falou assim: se você apontar a luz para... Eu estou aqui em João Pessoa, e aí eu vou sair num avião em direção a Coelho, e Coelho lá em São Paulo vai apontar uma luz para mim. Quando as duas luzes se encontrarem, e os objetos estiverem se aproximando, a velocidade não vai se somar. Isso, naquela época, que você entendia a velocidade relativa de Newton, que as velocidades diminuem ou somam-se com a relatividade, a distância dos objetos, isso causou uma maluquice no pessoal. E esse rapaz chamava Einstein. E Einstein revolucionou a física, porque ele fez uma coisa que ninguém imaginou. Que o quê? Isso. Ele imaginou, e foi a partir desse ponto que ele criou essa teoria e relativou a física. Quer dizer, ele não ficou pensando só no pequenininho, ele avançou o entendimento dele, né? E, para quem não sabe, Einstein era judeu. Não, Coelho? Peraí, deixa eu achar aqui. A Alicia colocou uma coisa que realmente é o que a gente precisa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é que é a questão, né, Alicia? A gente... Uma vez eu vi uma pessoa falando, Henri, sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, sobre a satisfação das pessoas com certas coisas. Então, uma porcentagem, eu já comentei isso aqui, acho que mais de uma vez, uma porcentagem grande ficava muito feliz quando adquiria bens. Sim. Outras, né, ou casa, a outra quando comprava um carro novo, a outra quando comprava uma empresa, mas a maior proporção de satisfação das pessoas entrevistadas era quando eles ganhavam conhecimento. Isso. Porque esse é o objetivo nosso aqui da encarnação. Ampliar os conhecimentos do nosso espírito. Isso. Né? Essas coisas, ampliando o conhecimento, a gente vai melhorar o entendimento do que da onde a gente veio, para onde a gente vai e o que a gente está fazendo aqui. O Espiritismo facilita essas questões todas, né? Independente de religião. Que outra religião tem o pensamento como o Espiritismo traz? Mas você está falando que o católico ele não pode ser uma pessoa boa? Claro que sim. Se a pessoa trabalha, busca conhecimento, busca ser uma pessoa boa, não tem problema nenhum ele não acreditar na reencarnação. Né? Mas o Espiritismo traz um conhecimento a mais, que, por vezes, esses espíritos, quando a gente trabalha nos trabalhos de atendimento dos espíritos, quando eles se dão conta que estão vivos e não morreram,
às vezes é uma dificuldade grande. E digo para vocês, o Henri também já passou por isso diversas vezes, mesmo espíritas acabam chegando no mundo espiritual e ficando desapontados. Sim, sim. Sabe por quê? Porque eles criaram uma imagem das coisas que não é a realidade. Isso. Né? E aí, quando chegam, se dão conta que estão vivos e aquilo que eles imaginavam não é a verdade, eles se sentem um tanto quanto perdidos. E leva um tempo. Aí está o problema do orgulho, né? Leva um tempinho para que eles se deem conta da nova situação e de que não é aquilo. E digo para vocês mais, eu já evoquei espíritos, Henrique, que fizeram parte do espiritismo há muito tempo. Cara, os bichos ficam bravos. Porque eles sabem o que a gente pensa, o que a gente fala, exato. E a gente evoca esses espíritos. Uma vez, o espírito que estava coordenando a reunião falou assim para mim, esse espírito não pode se comunicar. Eu já contei, acho que isso aqui. Eu falei, tá bom. E seguimos a reunião. Aí, no final, uma das médios, ela ia até embora comigo, de carona, ela falou assim, sabe aquele espírito? Que eles não sabiam quem era. Os médios, eu trabalho de um jeito que eles não saibam quem é, para não criar nenhum tipo de raiz, entendeu? Eu prefiro trabalhar assim. Também, eu prefiro também. Aí ela falou assim, sabe aquele espírito que você falou? Ele estava lá assim, se ele pudesse, ele furaria seus olhos. Mas ele não podia. Era um espírito ligado à doutrina espírita de bastante tempo atrás. Conhecido de poucos. Né? Mas como a gente estuda, a gente lembra de coisas lá de trás, né? Vai buscar coisas lá de trás. Então, o fato de a gente conhecer essas questões todas, o Espiritismo nos ajuda infinitamente. É que a gente tem que estudar um pouco mais para entender um pouco melhor, né? À medida que a gente conseguir fazer isso, a gente vai, quem sabe, como disse a Lícia, buscando a verdade, que é o nosso objetivo principal, né? Talvez não seja isso que seja a verdade, né, Henrique? Mas o nosso objetivo é buscar a verdade, está diretamente ligada com o conhecimento. Exatamente. E assim, viu, pessoal, vou falar uma coisa também, já que o Coelho falou, é importante. As minhas comunicações que eu mais aprendi foi quando eu estava conversando com esses tipos de espírito que o Coelho falou, né? E também com bispos e padres e pastores. Agora, uma que me marcou bastante foi quando eu fui conversar com um teólogo. Isso aí me marcou bastante. Sabe por quê, pessoal? Outro detalhe. Eu só consegui melhorar bastante a minha função de dialogador quando eu li a Revista Espírita, que eu vi as evocações de Kardec, quando eu li o que é o Espiritismo, Kardec conversando com o padre, conversando com o crítico, conversando com o padre crítico, tem o religioso não, padre crítico, tem um terceiro que já me lembro, os cientistas. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente vai dialogar com os espíritos, fica bem, flui rápido, porque primeiro você identifica o que o espírito que está falando, e esse teólogo virou para mim na primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, você não adianta você falar comigo, que eu passei 35 anos combatendo você, o espiritismo, desse jeito com ele. Aí começou a falar que fez ciência de religião, que não sei o que. Na terceira reunião a gente já estava amigo. É muito impressionante. E eu não sei se Coelho pensa assim, mas a alegria que nós sentimos quando um espírito desse ele é esclarecido, depois ele volta depois de determinado tempo agradecendo, dando um depoimento, gente, eu não sei com ele, mas eu não consigo, é uma alegria enorme você conseguir ajudar uma pessoa que estava sem conseguir ver as coisas.
Por isso que Jesus disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente faz não é nada místico, nem nada, não. A gente tenta esclarecer a verdade, né, Coelho? Na hora que o Espírito, na hora que ele descobre a verdade, ele se liberta. E aí pronto. E é isso. A reunião mediúnica não tem segredo, não tem nada místico, ninguém fica lá. Não, a gente faz, a função nossa é essa, esclarecimento. Se eu pudesse mudar... E aí ele começa a trabalhar do nosso lado, né? Ajudar. E mais outra, pessoal, que ele falou uma coisa, ele antecipou que eu falei. Os espíritos que mais trabalham intensamente no bem são justamente os que estavam no mal endurecidos. Quando ele transforma a energia dele, que era muito... Eu falei energia... Quando ele transforma... esquece. Quando ele transforma aquela vontade que ele tem de fazer o mal no bem, ele se transforma num grande bom espírito. É muito importante isso, a gente tem que entender. É a maior prova da evolução espiritual. Os maiores bons espíritos já foram do outro lado. Então é isso que a gente tem que imaginar. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce tranquilo e cheio de luz. Você não tem sentido de evolução, não é não, Coelho? Claro. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec também dá a dica que os piores espíritos são aqueles que ficam na inércia. Não quer fazer nada, só fica naquela inércia, assim. Esses demoram. Mas aqueles que são muito maus, entre aspas, quando são esclarecidos, se transformam em muito bons. A mesma intensidade que ele aplica à vontade dele para fazer as coisas erradas, quando ele percebe, ele faz o bem. Isso é a prova maior, prática, que eu e Coelho já tivemos, do esclarecimento. Se eu pudesse, Coelho, mas não posso, mudar o nome da reunião mediúnica para a reunião de esclarecimento, era melhor. Porque mediúnico tem um negócio místico, negócio... Né? Bom, Oi, Henri, eu quero dizer aqui que lamentavelmente, o que o Odair Soares comentou é a mais pura e cristalina verdade, infelizmente, Odair. Concordo com você. O César também aí já concordou com ele, e os amigos depois, se puderem ler aí a mensagem do Odair, que as coisas se dão assim mesmo. Aí é complicado, é muito complicado. Sabe por quê? Porque todas essas crenças se transformam em pensamentos. Esses pensamentos acompanham você, mesmo depois da desencarnação. E como o Coelho falou, e como está lá na Gênesis, capítulo dos fluidos, as formas pensamento. Se você acredita numa mentira, você transforma essa mentira numa forma de pensamento. E aí você vai ficar em eterna ilusão. E não existe uma coisa pior para um espírito do que uma ilusão. Porque o espírito tem dois atributos: o pensamento e a vontade. Isso é característica do espírito. E se ele está com o pensamento... Na verdade, são três, né? Falta inteligência. Inteligência. E se ele está com um deles na ilusão, ele vai ficar indo e voltando, entendeu? E ele fica preso. E é isso que é muito complicado. Gostei muito da colocação do Adair e concordo plenamente com ele. Ô, Henri, nós já estamos com uma hora. A gente continua na próxima, né? A gente continua na próxima. Não sei se o Fábio está assistindo a gente lá da onde ele está, mas se tiver, depois a gente... Não sei se você chegou a passar para ele, mas a semana que vem a gente começa ele já está com material já. Então não tem desculpa de não ter estudado, se depois chegar na semana que vem aqui e falar que não sabia, né, Henri? Não tem desculpa não. Ele não tem desculpa não. Né? Não tem nada. Se ele tiver, ele vai receber uma carteirada. Isso aí. Então, a semana que vem nós vamos começar a falar do progresso dos espíritos ou evolução, né? Que também é uma lei natural. Exatamente.
É o item... Não, Napoleão, é o item 4, reencarnação. Esse aí, eu acho que só vai dar para o próximo programa. Reencarnação dos espíritos é muita coisa. Ah, não, eu pulei aqui. Eu pulei, tá certo. E assim... Não, e trazer o livro do seu Milton sempre, viu? Trazer os textos de Milton sempre. Foi muito bom que você fez. Beleza. O livrinho está aqui. Vamos deixar ele aqui do lado, a gente vai fazendo uso dele na medida do... Ó, pessoal, faz um joinha para a gente, para ajudar o canal. Eu sempre faço. Isso. E se vocês puderem, se é que vocês gostam dos nossos programas, ajudar a gente a divulgar, né? Porque o nosso objetivo principal aqui é a divulgação da doutrina espírita. E as nossas bases, não podia ser diferente, são as obras fundamentais. Se existe algum equívoco nas colocações, é por falta de a gente não ter um conhecimento mais amplo, porque, para mim, Henri, a doutrina não tem erro nenhum. Se teve algum erro hoje, a culpa foi nossa. Não, de jeito nenhum. A gente ainda tem a desculpa de dizer que é opinião pessoal, viu, Coelho? Então, vamos... E o Daniel, ele falou que você é do bando dos talibã lá do... Sou. Eu e o Fábio. Vocês são do bando dos talibã. Eu já não faço parte desse time, mas tudo bem. Pessoal, mas só precisa de mais 2. Aí vamos fazer a Al-Qaeda de Kardec. Isso aí. Quinta-feira, nós vamos falar das cartas de Kardec, né, Henri? Isso, mas quinta-feira a gente fala sobre uma carta de Kardec, tranquilo. Tá bom? O Fábio, tá bom. Se tiver já em condições aí de logística, né, Fábio? Vai participar junto com a gente. Então, a gente só aguarda o posicionamento dele, né, Henri? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora, quase 11 horas da noite, e gostei demais de estar aqui estudando com vocês. Dúvidas, as suas dúvidas, eu só não consigo, às vezes, responder, e agradeço ao César que está aí ajudando a gente, porque a gente, quando está aqui, a gente fica lendo, fica conversando, a gente às vezes pede, mas o César está dando uma mãozona aí para a gente, e eu agradeço também ele, o Daniel também, que está aqui com a gente, falando sobre, ajudando. E assim, é o que o Coelho falou, a gente não está aqui a gente está aqui só para estudar. Quanto mais perguntas, mais a gente mais responde. Talvez a gente não consiga responder tudo, lógico, a gente não é... Mas aí, se a gente não conseguir agora, a gente vê nos próximos capítulos. Agora, eu só queria dizer uma coisa, deixar uma pergunta para vocês, para a gente começar no próximo da reencarnação. O espiritismo americano, pessoal, e o britânico, vou dar 2 figuras que vocês conhecem. Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, ele foi o maior propagador do espiritismo britânico, né? E também do americano. Eles acreditam em reencarnação? Eu queria que vocês me respondessem, porque dentro dessa... Kardec comentou isso, falou sobre isso na Revista Espírita de 65, se não me engano, na Escola Americana. E falou também na Revista Espírita de 69, se não me engano, é de janeiro, sobre o espiritismo nos Estados Unidos. Leiam sobre isso que a gente conversa na próxima terça-feira. Grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. É uma alegria a gente poder estar juntos e terça-feira que vem nos encontraremos novamente. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.